Olá, comunidade Emmet, como é que vocês estão? Hoje mais um dia eu aqui para conversar com vocês a respeito do que o Senhor tem falado nessa estação, nesse tempo. E ainda debaixo dessa perspectiva da metanoia, dessa mente transformada, de um novo comportamento que nasce a partir de uma direção de Deus, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de obediência. Eu acredito que durante toda a nossa vida, nós talvez tenhamos entendido a obediência a partir de um viés muito dolorido, como se obedecer sempre fosse um produto negativo de algo que eu preciso fazer e que eu não quero fazer, e que de alguma maneira isso me traz mais dano e somente a longo prazo eu vou colher um fruto positivo, né? A dinâmica com Deus é completamente diferente, e eu acho que essa é a dinâmica, essa é a única verdade absoluta a respeito desse entendimento sobre obediência que nós deveríamos desde o início ter. Como eu entendo algo é como eu projeto aquilo. Então, por exemplo, se a obediência para mim sempre foi uma conotação muito sacrificial, obedecer para mim sempre vai ser muito ruim. Mas se eu entendo a obediência como um caminho perfeito, seguro, a qual o meu perfeito Pai separou para mim, para que eu, como filho, caminhasse nessa direção de uma maneira leve, vai ser leve. Mas se eu entendo uma dinâmica dura, vai ser duro. Então, ainda considerando o aspecto da metanoia, a partir do momento que o Senhor toca a nossa mente com uma nova virtude, com um novo entendimento a respeito de uma palavra, ele também traz consigo uma nova leveza. O evangelho, de fato, é um evangelho de renúncias, mas o Senhor, ele nos faz nos comprometer com essas renúncias a partir de uma perspectiva baseada no amor. E quando é baseada no amor, por mais difícil que humanamente possa aparentar ou parecer, porque é baseada no amor, ela tem um fundamento muito positivo. Ela tem um fundamento onde é como se houvesse um aconchego ali das mãos de Deus, naquele lugar onde provavelmente eu precise renunciar, sacrificar ou propriamente obedecer um direcionamento. O ponto do viés da obediência é que a partir do momento onde Deus te dá uma direção para que você obedeça, primeiro ele está te comunicando de que a partir do momento que eu me movimento a partir daquela direção, eu me torno cada vez mais parecido com ele. Esse é o princípio da imagem e semelhança conectado à obediência. Aquilo a qual é obedecido me torna parecido com o caráter perfeito. Então não é à toa que você obedece. Não é por um motivo inútil. A perspectiva de Deus é tornar os seus filhos parecidos com Ele, tornar a dinâmica do movimento do filho parecido com a dinâmica daquilo que é um princípio da paternidade. O Senhor, ele tem um interesse em nos tornar parecidos com Ele. Não à toa, Ele nos fez imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, ela existe, mas precisa ser construída do nosso caráter. Nós, como seres humanos, nós estamos constantemente passando por um processo interno de mudança. É como se constantemente o Senhor, através da sua perfeita palavra, nos trouxesse uma medida daquilo que Ele é, daquilo que Ele acredita, daquilo que Ele criou, daquilo que é um símbolo de eternidade onde Ele está, e leve isso para a gente como um produto, como uma medida de que eu desejo que você se torne parecido comigo. Algo que me toca muito é que Jesus era filho, mas ele era homem. E constantemente, Jesus ele falava que ele só fazia aquilo que ele via o pai dele fazer. Jesus, ainda Deus, olhava para o Pai à medida de se tornar parecido com Deus Pai. E nisso manifestar o caráter de Deus Pai aqui na terra enquanto Filho. Quem estava sobre Jesus está sobre nós. Essa medida de transformação, de arrependimento e de conduta de obediência. Algo muito interessante a se entender, e eu queria que você que está vendo esse vídeo guardasse essa frase. É que os princípios de Deus são a perfeita segurança que você precisa, que eu preciso, por exemplo. E os princípios de Deus conotam um comportamento de obediência. O princípio é como se fosse uma estrada, entenda ele como uma estrada, um caminho que te leva a um determinado lugar. E por esse caminho, nesse princípio, você é protegido, você é seguro daquele que criou o princípio, que é o Deus mais sábio, que é aquele que detém toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a raiz de realeza, para proteger a sua vida e te aproximar do caráter dele na perspectiva de que, enquanto você caminha com Deus, mais você se torna parecido com ele, logo, mais você manifesta o caráter de Deus. Então, obedecer te faz ser como ele. E existe um produto eterno em sermos como ele, em sermos parecidos com ele. E durante todo esse caminho, as renúncias, elas vão surgindo para que você, na poda de Deus, vá cortando tudo aquilo que não faz sentido
com esse caráter perfeito, que nós só achamos na leitura da palavra, que nós só achamos em oração, que nós só achamos com as disciplinas espirituais, por exemplo, o jejum, que nós só achamos em comunidade. E essa é uma das grandes importâncias de você estar conectado a alguma comunidade cristã especificamente, porque os seus irmãos, eles vão alimentar essas direções em você. Os seus irmãos dessa comunidade, eles vão, de uma maneira até de testemunho, trazer essa perspectiva do céu de uma maneira muito mais clara sobre a sua vida. Uma tônica importante que eu queria trazer também na construção desse vídeo é que a palavra é muito clara quando ele fala que obedecer é melhor que sacrificar. E por detrás de toda a obediência existe uma dinâmica de sacrifício, mas obedecer é melhor do que sacrificar, porque o Senhor também não está interessado em sacrifícios vãos, em sacrifícios de coisas a qual ele não pediu, sendo a obediência um lugar de intimidade também. Toda essa dinâmica do que a gente está conversando aqui, ela precisa estar correlacionada com o tempo gasto na presença. Por isso que eu estou falando de estar em comunidade, por isso que eu estou falando em você ter acesso à palavra e reconhecer essa palavra como um molde de caráter, como o próprio Jesus sobre a sua vida, né? E você conseguir acessar esse lugar que Jesus está falando, que, olha, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Como você vai ver o seu pai fazer algo se você não lê a palavra? Se você não está gastando tempo na presença do Senhor? Como, por exemplo, você clama por uma transformação, por uma metanoia, sendo que você não se lança a esse lugar também, se você não se expõe a esse ambiente que vai te gerar essa mudança, né? Essa nova perspectiva, essa nova visão. Essa dinâmica o Senhor espera de você. E é muito importante você estar dentro desse lugar de intimidade, nesse grau, né, de conexão com o Pai, de tempo gasto, de aconselhamento pela própria palavra, sabe? De você se derramar e conhecer o Senhor. Gente, isso é poderoso demais. Você ter tempo de adoração. Como você vai reconhecer o que de fato é obediência e o que de fato é um sacrifício vão? E durante a caminhada cristã, me expondo um pouco aqui, em vários momentos da minha vida eu sacrifiquei coisas que Deus não estava me pedindo. E nasceu dentro de mim uma expectativa de coisas, porque naturalmente se você renuncia a algo, você está esperando algo. Você tá comunicando algo ali, né? Inconscientemente ou conscientemente. Obviamente, porque não era Deus que estava me pedindo aquilo, eu não colhi o fruto a qual eu esperei. Colhi outros frutos, mas aquilo me trouxe uma medida de confusão em vários momentos até eu entender essa sabedoria. E é por isso que eu tô falando pra você. Somente nesse lugar de profunda intimidade, de profundo acesso, de consolidação na comunidade, de liderança sobre a sua vida, inclusive, você vai entender a dinâmica de Deus nessa estação da sua vida. É incoerente Deus ele mudar a tua estação e você querer permanecer com as mesmas roupas, você querer permanecer com os mesmos comportamentos, você querer permanecer com a mesma dinâmica nas relações, inclusive. Deus ele está propondo constantemente algo novo e você precisa compreender os detalhes da palavra dele nesses tópicos e se direcionar de uma maneira cada vez mais clara e evidente daquilo que de fato ele está pedindo para que você obedeça, para que você não tenha uma vida constante de renúncias, de sacrifícios aleatórios diante de Deus. Estando dentro dos princípios vai te gerar frutos, mas muitas vezes você caminha em cima de princípios específicos, porque Deus é um Deus de individualidade também, para que você colha frutos específicos, quem sabe, para a promessa que Ele tem separado para ti. Quando a gente fala de promessa, né, a gente acaba associando muito algo muito sobre nós, mas as promessas de Deus, elas são muito mais profundas do que algo para agradar o nosso ego. Muitas vezes elas são o próprio desejo de Deus no nosso coração para que Ele seja glorificado através de algo. Por isso que as promessas são sempre coisas completamente diferentes do que a gente espera, né? É nessa perspectiva da promessa que você tem que olhar para ela, sonhar com ela, se deleitar na promessa e entender por detrás da promessa qual é a mudança de caráter que Deus está esperando de você. Qual desses princípios eu preciso me conectar para que de alguma maneira esse caráter tome forma dentro de mim e nessa perspectiva eu me torne mais sábio e conseguir entender. Caraca, se por exemplo Deus quer me enviar para X, então eu tenho que moldar a minha vida, quem sabe, nessa perspectiva, para ir até o lugar X, tá entendendo? E não seguir princípios diferentes, direções diferentes do que Deus está apontando para mim, porque talvez aquilo não me gere, tipo, de fato, uma experiência positiva e aquilo me faça amadurecer. Na verdade, talvez me frustre mais. E, às vezes, a gente lança ao Senhor essas frustrações culpando Ele, né? Tipo assim, Senhor, e tal, não foi você que prometeu, mas a grande verdade é que você que viajou. Você que, tipo, não gastou mais tempo diante dEle ao adorando em espírito e em verdade. E é muito duro falar isso, mas isso tem que ser falado para receber esse entendimento e ser alimentado, né? E ser bem direcionado nesse lugar. E mais uma vez, ter zelo por aquilo que foi recebido, né? Quando a gente zela por algo, quando nos tornamos diligentes de fato por algo que foi recebido, nós temos a capacidade de multiplicar aquilo. Esses princípios, eles se tornam sementes que a gente joga na vida do nosso próximo e a gente é alimentado por isso também de alguma maneira dos frutos que nascem na nossa casa, nas nossas relações, nos nossos amigos, na comunidade, no nosso próximo. E, cara, isso é precioso demais. Hoje, a intenção principal desse vídeo
é te fazer perceber que de trás da obediência existem vários caminhos, né? Existem vários entendimentos, e um deles é que não é necessário sacrificar aquilo que Deus não te pede, mas que é importante uma vida de renúncia e obediência para que você se conecte com o caráter perfeito de Jesus na medida daquilo que Deus ele deseja fazer na sua vida, para que você toque essas esferas da maneira mais coerente possível. Eu creio que Deus está fazendo algo, gente, na minha vida. Eu creio que Deus está fazendo algo na vida dos meus amigos, abrindo um pouco de mim. Esse ano já começou com grandes mudanças, com grandes baques, e eu entendi as medidas de obediência que o Senhor desejava de mim. Não à toa eu estou fazendo isso aqui agora. Que esse vídeo te abençoe, que você cresça. O desejo profundo do meu coração é que, terminando esse vídeo aqui, você vai orar, você vai perguntar ao Senhor: Pai amado, Espírito Santo de Deus, fala para mim o que é que eu preciso dar, o que é que eu preciso obedecer, quais são os princípios específicos que o Senhor tem projetado na minha vida para que eu caminhe com clareza nisso. Esse é o desejo do meu coração. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, que a obediência te torne cada vez mais parecido com o dono da direção, que é Deus Pai. E você viva profundamente, em nome de Jesus, imagem e semelhança, e tenha uma vida plena, em nome de Jesus. Como vocês bem sabem, eu e a Nicole, a gente tem preparado um curso que em breve a gente vai disponibilizar aqui. E a gente tem gastado muito tempo com isso, gente. É um sonho pra gente. Esse curso é sobre diligência, você se tornar cada vez mais zeloso com as direções que Deus tem dado. Nisso a gente vai falar tanto no aspecto do corpo, da alma e do espírito. E a gente acredita que essa comunidade vai crescer e vai manifestar, com esses ensinamentos que são da palavra de Deus, um profundo entendimento a respeito do que Deus está falando com vocês também. E como dizem em Romanos, que a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos. Esse é o nosso desejo para a vida de vocês também, no que se tange à criação desse curso. Eu aguardo vocês em breve quando a gente for lançar, e eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Curte aqui embaixo, comenta, compartilha, sei lá, salva esse vídeo. A gente quer ver a interação com vocês também. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, e eu conto contigo no próximo vídeo aqui. Abraço, comunidade.